Você tem dificuldade em elaborar o seu desenvolvimento, você tem dificuldade em arrumar as suas ideias, em argumentar no seu texto? Fala galera, Jonas aqui, tudo bem? E já prepare o papel e a caneta por aí, porque você vai ter muita coisa para copiar nessa super aula que eu preparei hoje para vocês, aqui do grupo Destrava Linguagens de Redação. O tema da aula de hoje, gente, como eu havia dito no início, é para aquelas pessoas que têm dificuldade. Eu venho corrigindo muitas redações, venho atendido muitas pessoas aí no privado e venho falando também com meus alunos acerca desse tema. E é um tema realmente que pega na hora de fazer redação. A gente tem muita dificuldade em construir o nosso raciocínio nos desenvolvimentos. E essa é uma das partes mais importantes do texto, com certeza. É porque ali é onde a gente vai ter a oportunidade de comprovar a nossa tese. A gente vai ver mais sobre isso na aula. Agora, vamos lá. Então, o tema de hoje, como construir um desenvolvimento sem dificuldades. Beleza, gente? E a primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês aqui não é do desenvolvimento em si, mas sim é de algo que antecede ao desenvolvimento, que é o quê? O planejamento do texto. Tem muita gente que ainda está indo direto para o tema, tá pegando o tema na base do desespero, da afobação e começa a escrever. Eu recomendo que você sempre faça uma leitura dirigida dos textos de apoio, volte ao enunciado, leia os textos de apoio várias vezes e faça a sua chuva de ideias. Diga o que você sabe, coloque o que você sabe no papel, coloque as suas ideias e depois separe-as em proposta de intervenção, desenvolvimento e introdução, justamente para você ter mais claro ali o que é que você sabe sobre o tema e como vai ser mais ou menos a sua redação. Toda boa redação ela começa com um bom planejamento antes. Então eu coloquei aqui para vocês não confundirem, ó. Quando vocês estiverem fazendo as duas teses para introdução, lembra que a introdução é composta por um tópico frasal e duas teses. Ou seja, quando você estiver fazendo as teses, você pega um tema lá. Eu coloquei até um tema aqui como exemplo no próximo slide, vou colocar para vocês também, mas eu coloquei esse tema aqui, ó. Os efeitos do consumo do café na sociedade brasileira. O que esse tema diz para mim? O que os textos de apoio dizem para mim? Quais são os dados que tem lá? O que eu posso depreender daquelas coisas que eu já sei, das informações que eu já trago na bagagem? Então você vai colocar tudo o que você acha, porque as principais ideias elas vão compor a tese na introdução, as duas teses, certo? No desenvolvimento você vai comprovar essas teses. Então a pergunta do desenvolvimento é diferente da pergunta da introdução. Concorda comigo? A pergunta do desenvolvimento vai ser qual? Por que eu acho isso? Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem, ó. Os efeitos do consumo do café na sociedade brasileira é o nosso tema. E aí eu pensei, poxa, eu posso falar duas coisas muito importantes, muito pertinentes sobre esse tema. Lembrando que as teses, gente, elas têm que ser ideias profundas, ideias que dê para você desenvolver. Não adianta ser uma ideia superficial que não dê para você levar para frente, não dê para você argumentar com ela, beleza? Então, olha só, minha primeira tese foi a seguinte: o café contribui para o crescimento do PIB brasileiro. Isso desde a época de Getúlio Vargas, desde a época da República Oligárquica. É só a gente ver como o café está presente na história do Brasil, favorecendo a economia brasileira, certo? Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, nós tivemos realmente uma depreciação do café, os índices inflacionários se elevaram muito, mas assim, de uma maneira geral, o café contribui ou não contribui para a economia? Contribui. Isso é algo que dá para desenvolver? Tem dados sobre isso? Tem argumento de autoridade sobre isso? Dá para fazer um raciocínio lógico aí? Vocês vão ver todos os tipos de argumentação aqui nessa aula, por isso fico nesse vídeo até o final, porque essa aula tá muito incrível. Então, essa foi a minha tese. No desenvolvimento, isso foi na introdução, né? No desenvolvimento eu vou ter que me perguntar aqui, ó. E por que o café contribui para o desenvolvimento da economia brasileira? Por que o café é importante para a economia? E eu vou explicar no desenvolvimento. A gente vai chegar lá. E aqui, olha só, outra tese. O que eu sei sobre o tema do café? Muitos brasileiros consomem o café de uma maneira desenfreada e acaba tendo problemas renais, problemas, enfim, no trato digestório. O pessoal de biologia e de medicina sabe muito mais que eu aí, que realmente, né? Tudo em exagero, gente, toda e qualquer substância química consumida de maneira exagerada causa algum prejuízo para a nossa saúde, algum dano. Então essa é uma outra tese que eu vou desenvolver. Vocês percebem? Tem que ser ideias que dê para você desenvolver. Então o desenvolvimento, na verdade, gente, ele não começa com desenvolvimento. Você tem que ter tese boa para desenvolver. Tem que ser tese que ali você, sabe, chega a dar gosto de você falar. Então, qual o objetivo do desenvolvimento? Lembrando, comprovar a tese, reafirmando-a por meio de argumentos coerentes e pertinentes. Eu fiz questão de colocar esse coerentes bem grandão, sabe por quê, gente? Porque os argumentos que você utiliza no desenvolvimento não pode ser argumento aleatório. O café é importante para a economia por causa de Getúlio Vargas.
E porque o Marechal Deodoro fez uma lei lá, uma alteração na legislação. Não, você não pode utilizar argumentos aleatórios, você precisa utilizar argumentos que sejam coerentes entre si. Eu faço muitas correções e eu vejo diariamente isso acontecer. A pessoa pega uma citação ou pega um dado estatístico e coloca ali. E ela acha que tá bombando. Só que tá bombando até ela colocar outra coisa que não tem nada a ver, ou seja, que não tem coerência. Você tem que ter linearidade, coerência. Uma coisa tá coerente com a outra. Olha, o café é importante para o PIB brasileiro por causa disso, disso e disso. Então você vai apontando fato a fato, né? Enfim, para que fique tudo bem coerente, certo? Então, aprofundar com dados, citações, fundamentação. A gente vai ver isso aqui mais pra frente, beleza? E uma coisa importante, gente, é uma dica que eu também vejo muita gente pecando nesse aspecto. Não basta só expor as ideias. Você chega assim, por exemplo, eu vou colocar aqui um outro tema, tá certo? O desperdício da água no mundo. As pessoas acabam exagerando no tempo que toma banho. Aí chega no desenvolvimento, as pessoas passam muito tempo no banheiro. Ok, beleza, você só expôs a ideia, você pegou a ideia e você explicou. Você falou, olha, isso aqui é uma fruta, tá? É uma maçã e tal. Aí no desenvolvimento você chega, isso aqui é uma fruta, isso aqui é uma maçã, você pode comê-la, etc, etc. Não tá envenenado, é uma maçã normal. Tá vendo? Eu só expus. No desenvolvimento eu não posso fazer isso. Eu tenho que selecionar as ideias, ou seja, selecionar as ideias, o que é selecionar, gente? Eu preciso ver quais são as melhores, organizar, que é aquela questão da coerência, interpretar, aí é que entra o traço de autoria, ó, que eu até coloquei aqui do lado, ó. Eita, mexi no negocinho aqui. A autoria. Por que a autoria é muito importante? Porque não adianta só você ter uma ideia, você precisa interpretar. Sim, o Getúlio Vargas foi importante para o desenvolvimento da indústria cafeira. Outros presidentes também foram, mas por quê? Qual a sua interpretação disso? Qual a sua visão disso? O que você pensa sobre isso? Então, quando você coloca qualquer ideia ali no desenvolvimento ou na intro, você tem que interpretar. Isso que a competência 03, competência 3, ela tá pedindo pra gente, valendo 200 pontos pra redação, gente. Vocês não querem perder 200 pontos na redação, né? Pelo amor de Deus. E por último, relacionar. Ou seja, toda ideia que você abre no seu texto, vou até destacar aqui, vou até melhorar aqui esse tamanho, porque eu quero dar um destaque. Toda ideia que você abre no seu texto, você precisa relacionar com o tema, tá certo, gente? Então, qualquer ideia que tenha, ali o tema foi os efeitos do consumo do café, né? Os efeitos. Por mais que eu fale de economia, fale super bem sobre a influência do café na economia, eu tenho que mostrar como isso influi, né, no consumo do café pelos brasileiros. O consumo do café, além de ser algo econômico, é algo cultural? Sim, porque já vem, séculos. O consumo do café no Brasil também influencia no comportamento das pessoas, questão de trabalho, disposição, sim. Então, eu tenho que fazer com que os meus argumentos eles estejam relacionados com o tema. Eu vejo muita gente, cara, dando argumento brilhante, argumento incrível, só que não amarra com o tema. Bota o argumento lá, joga lá, porque segundo Zygmunt Bauman, é porque segundo Sócrates, porque segundo Jean-Jacques Rousseau, é porque segundo Piaget, e aí joga no desenvolvimento a ideia, só que não fecha, né? Lembre-se, sua redação é um ciclo, tudo na sua redação precisa ter um início e um fim, tá certo? Vamos lá. Então, agora vamos para a parte mais importante daqui da aula, na verdade, essa é a parte que mais interessa da aula, que são os exemplos de argumentação. Eu vou até colocar aqui, vou mudar para exemplos, vou colocar tipos de argumentação, porque fica melhor para vocês entenderem. Por quê? Porque existem diversos argumentos que a gente pode utilizar. Aqui é que tá a cereja do bolo, aqui é que tá o pulo do gato. Prestem atenção, gente. Vocês podem argumentar de uma forma só? Não. A dissertação argumentativa nos limita a isso? Não. Vocês podem estar argumentando de diversas formas. E é por isso que eu estou dando essa aula. E é isso que eu gostaria de ensinar para vocês aqui. Está um núcleo da nossa aula. Então presta muita atenção no que eu vou falar daqui para frente. Você pode argumentar questionando uma coisa. Por exemplo, né, as autoridades deveriam informar mais as pessoas de que realmente o café, quando consumido em demasia, pode ser prejudicial à saúde. Não tem aquelas estampas no cigarro mostrando que o cigarro pode causar câncer? Não comparando cigarro com café de jeito nenhum. Mas a gente sabe que o café traz malefícios, porque a gente é letrado, a gente tem acesso à internet, mas tem pessoas que não sabem que o café traz malefícios. Então, uma das formas de você argumentar é chegar lá no seu desenvolvimento e falar... E como orientar as pessoas que não possuem instrução ao conhecimento, à informação, a saber que o café pode causar danos à saúde?
Como o governo pode estar implementando políticas públicas para disseminar essa informação? Vocês veem que eu posso fazer uma pergunta, agora presta atenção. Se você for utilizar essa argumentação de questionamento, você vai precisar responder depois, reafirmando o que você falou na introdução, tá certo, gente? Então, toda pergunta que você faz na sua redação, você pode, com certeza, fazer a pergunta, mas você precisa responder, tá bom? É uma boa estratégia, Jonas? É uma excelente estratégia. Outra coisa, argumentos contrários e favoráveis. Por exemplo, tem gente que acha que o café só faz bem, tem gente que acha que o café só faz mal. Então eu posso explorar disso, eu posso falar, existe um grupo que é contra, existe um grupo que é a favor. Não tem aqueles temas polêmicos, gente, que a gente faz uns textos às vezes, só que parece que nunca cai esses temas super, ultra, mega polêmicos, como, por exemplo, legalização do aborto, essa questão da legalização de drogas, eutanásia e outras coisas. Pois é, esses temas eles são perfeitos pra gente usar esse tipo de argumentação, porque a gente pode falar do argumento contrário, favorável, e no fim a gente dá a nossa posição. Outra estratégia argumentativa, levantar a problemática e propor a solução. Essa daqui é muito boa também, por quê? Olha só que problemão. Muitos brasileiros não sabem dos malefícios do café. Muitas pessoas não estão preocupadas com a educação dos surdos, com a inclusão das pessoas que têm deficiência visual. Isso é um problema? É um problemão. O Braille resolve todos os problemas do mundo, gente, para os deficientes visuais? Não resolvem. O problema dos coquetéis com relação à AIDS, tá tudo resolvido? Não resolve. Então você pode colocar o quê? Você pode colocar problemáticas, cuidado para não ficar muita problemática, tá? Mas coloque 1 a 2 problemáticas nos inícios do desenvolvimento para que você depois rebata essas problemáticas com possíveis soluções. Então, quais são possíveis soluções? Pelo próprio exemplo aqui do tema do café, que foi o nosso tema, um tema bem simples para vocês entenderem tudo, tá certo, gente? Eu coloquei. Então, por exemplo, estampar nos rótulos, criar aplicativos, colocar nas rádios, usar de esquemas publicitários para informar as pessoas que o consumo até não sei quantas doses de café, até não sei quantos ml, xícara de café por dia pode ser prejudicial. Ou seja, eu joguei uma problemática, levantei a problemática e propus a solução. Outra forma de argumentação bastante utilizada é a comparação. Na comparação, a gente vai precisar ter outro parâmetro para comparar. Então, vamos comparar a situação dos consumidores de café no Brasil e na Holanda? Vamos comparar a situação dos consumidores de café no Brasil e no Canadá? Então, eu vou poder... Isso você tem que ter domínio, tá bom? Para você fazer isso, você tem que ter domínio para fazer essas analogias e comparações. Outra estratégia bastante explorada são os exemplos ilustrativos. Aqui nos exemplos, gente, a gente pode vir com série, livro, casos reais. Houve um caso específico de tal pessoa, de tal doença que afetou tal pessoa que tomou café, houve uma overdose de café. Ou então na série tal, mostra que personagem tal, ele é viciado em café, mas ele é obrigado a parar pelos médicos. Então, você pode dar diversos exemplos de casos reais ou fictícios, mas que, lembre-se, você possa sempre estar relacionando com o tema, beleza? Primeira parte já foi. Olha só quantos tipos de argumento eu trouxe para vocês. Depois eu vou dizer que não tem argumento, que não consegue construir argumento. Argumento de autoridade. Eu vou até colocar aqui, ó, gente, dos argumentos de autoridade. Quais são os tipos de argumentos de autoridade que eu mais gosto de utilizar e o que eu recomendo também que vocês utilizem? Ó, citações, certo? Órgãos renomados, ou seja... Organização Mundial da Saúde, citar autores renomados, pessoas que tenham calibre, ou seja, autoridade. Todo argumento de autoridade é um cientista, é uma pessoa que fez uma pesquisa, é um especialista na área, Muitos psicólogos, tem muitos psicólogos no Brasil, psiquiatras, pessoas que falam sobre temas que recorrentemente caem no Enem e tudo mais. Esse negócio aqui tá em inglês, esse corretor aqui, socorro. Enfim, por isso ficou vermelho. Mas vamos lá, gente, voltando. Argumento de evidência e comprovação são o quê, gente? Esses argumentos de evidência e comprovação, dados estatísticos, em sua maioria. Dados estatísticos. Então, o que é que acontece? Aqui nos argumentos de evidência, você pode colocar todo e qualquer tipo de dado que comprove. Ou seja, pesquisa, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. 3 em cada 10 brasileiros tem uma tendência a ser viciado em café e por isso sofre complicações de saúde.
Percebe? Eu dei um dado estatístico. Segundo o IBGE, tantos e tantos brasileiros não passam um dia sem tomar café. Outro dado estatístico, sabe? 752 mil jovens, estou criando aqui, tá certo, gente? Mas só para vocês entenderem que quando falo de argumento de evidência, eu falo de comprovação. Jonas, eu posso começar meu desenvolvimento com um dado estatístico? Com certeza. Você vai começar com dado estatístico e logo depois você vai contextualizar novamente com o tema. Esse dado mostra isso, né? 1 em cada 3 brasileiros não vive um dia sem tomar café. Isso demonstra que a maioria da população ainda sofre de desconhecimento por parte dos malefícios do café. Portanto, e aí, continua o seu desenvolvimento normalmente, beleza? E a última que eu coloquei aqui, gente, deixa eu até mudar essa cor aqui para ficar legal para vocês diferenciarem. E o último que eu coloquei aqui foi estabelecer relação de causa e consequência, que é a mesma coisa de raciocínio lógico. Esse, com certeza, é o mais fácil de ser feito. Por quê? Porque tudo que a gente fala tem uma causa e consequência. Ou seja, o café prejudica a saúde. Portanto, existem pessoas que vão ficar doentes. Portanto, isso vai sobrecarregar o sistema de saúde de alguma forma. Portanto, essas pessoas elas vão servir de exemplo para que outras pessoas também não prossigam no mesmo caminho. E como é que a gente pode utilizar isso? Né? Como é que a gente pode utilizar esse exemplo? Vocês veem que eu estabeleci uma relação causa e consequência. Tomar café em demasia causa doença. A doença causa internações, consumo de medicamentos, né? A pessoa fica debilitada na saúde. E o que que isso causa? Isso pode causar diversas coisas. A gente toma como exemplo, para não errar também, ou ignora, né? Ou seja, argumentos de causa e consequência, gente, quando você estabelece a relação de causa e consequência entre as coisas, fica muito mais interessante para o seu texto, beleza? E finalizando já, aqui para a aula não ficar muito extensa, porque eu me empolgo quando eu começo a falar, você já percebeu, né? Então, mas fica comigo até o final que vai valer muito a pena. Então, olha só, como melhorar, Jonas, e como é que eu melhoro na argumentação? Já entendi todos os tipos, já entendi como é que faz, mas eu quero realmente me superar. Primeiro, explore os dados fornecidos no enunciado pelos seus motivadores. Bato muito nessa tecla. Ali não serve para copiar, tá certo? Explorar é diferente de copiar. Pelo amor de Deus, não vá copiar, porque cópia a sua redação, né? Você perde ponto, pode até ser anulada, né? É um critério para nota 0 de redação, está na cartilha de redação do INEP. Construa as ideias segundo a sua visão e interpretação, tá certo? As ideias têm que partir de você, tem que ser autoria. Você tem que utilizar de alguma dessas estratégias para você construir o seu desenvolvimento, seu raciocínio. Isso aqui são estratégias para você construir o seu pensamento. Meu pensamento vai se basear em quê? Numa citação? Numa comprovação científica? Argumento contrário e favorável? Uma problemática que eu vou propor uma solução? Uma comparação? Uma analogia? E veja que tem muitas estratégias aqui que você não precisa ter um repertório sociocultural vastíssimo. Você só precisa realmente dominar a lógica. Estabelecer relação de causa e consequência, a gente não precisa necessariamente ter repertório sociocultural. Óbvio que quanto mais, melhor. Nunca é o bastante, tá certo, gente? Sempre leiam e se atualizem de tudo aí. Acrescente ideias próprias, tá vendo? Marque a autoria no seu texto. Não apresente dados inexistentes e cuidado para que a fundamentação não se baseie somente na sua imaginação. Muita gente acaba divagando muito no texto. Isso deixa o texto com aquele caráter bem, sabe, de imaginação. O dado que eu inventei, o dado que eu criei, a história que eu criei. Isso não cola, não pode, não dá certo na redação do Enem, beleza? E aí, ó, para terminar, vamos aqui para um exemplo super incrível de uma redação nota 1000 que que eu coloquei aqui para vocês, tá certo, gente? Vamos lá. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, olha só, eu tenho desafios, que são obstáculos, dificuldades. Lembrando, desafio não é só solução. Desafio é o quê? O desafio não é só obstáculo e dificuldade, desafio é solução também. No Brasil, é o contexto nacional, surdez, refletir sobre esse tipo de deficiência, só sobre surdez, não sobre outros ou sobre todos. E educação, ele quer que você se restrinja ao aspecto educacional. Jonas, o que que você fez? O que que você fez aí, cara? Eu fiz uma coisa, gente, chamada colocar aqui até mapeamento do tema. Do tema ou da temática, beleza? Eu fiz um mapeamento do tema. Por quê? Porque isso é importante para eu construir aquela chuva de ideias iniciais e justamente para eu ter sucesso no meu desenvolvimento. Então, vamos observar aqui comigo essa redação aqui do Enem Nota 1000. Eu sei que já vamos aí para 20 minutos de videoaula, mas vai valer muito a pena, eu garanto, gente, que
que vocês vão sair dessa aula transformados no tocante ao desenvolvimento. Lembrando que eu vou disponibilizar esse material aqui exclusivamente para vocês, só para vocês do grupo em PDF, tá certo? Então ele começa, né, lembrando o tema aqui, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esse foi o tema de 2017, salvo engano, só vou colocar aqui a data. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo. Olha só, ele começa citando um fato histórico, repertório sociocultural para ele. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados normais para a população. Veja que ele cita o segundo reinado, falando sobre a educação dos surdos, dando um contexto histórico-social ali para a coisa, e ele explica, ele traz para o tema, ele diz, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados normais pela população. Veja como é importante você sempre citar e explicar depois. E aí, ó, nós temos aqui de azul a tese 1, tá certo, gente? Tese 1. Então, nessa tese 1, ele vai lá e começa dizendo, assim, notam-se, deixa eu até separar aqui, assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Ou seja, ele aponta os desafios e dá até dois vieses aqui para os desafios. Ó. Um é por conta da estereotipação da sociedade já, e outra é por conta da passividade do governo. Ou seja, você vê que numa tese só, ele já coloca dois fulcros assim, ó. Ele já coloca dois canais para ele poder argumentar no desenvolvimento. E vamos ver se ele fez bem isso no D1. E aqui, ó, tese 2, beleza? Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e logo da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Gente, eu achei muito interessante porque ele fez aqui uma antecipação da conclusão. Pode isso, Arnaldo? Pode. Por quê, gente? Porque você pode já dar um tira-gosto do que você vai sugerir na sua proposta de intervenção. Olha só. A educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e, logo, raciocínio lógico da nação. Ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados. Ó. Ela deve ser efetivada. Isso soa como o quê? Isso soa como conclusão, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Só que, é claro, não vai explicar tudo na introdução. Ele vai dirigir a atenção agora para os desenvolvimentos, explicar o que ele colocou nas teses e, na conclusão, ele vai terminar. Eu só quero ler os desenvolvimentos, eu não vou ler a conclusão para não ficar muito extenso, mas olha só, lembrando, na tese 1 ele falou sobre que os desafios estão ligados principalmente a dois fatores: estereotipação da sociedade, ou seja, sociedade preconceituosa contra os surdos, e passividade do governo. Vamos lá? Sob esse viés, pode-se apontar como empecilho à implantação desse direito, reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada em parte da sociedade. Vocês estão vendo, ó? Ele já contempla aqui, ó, estereotipação da sociedade civil, tá vendo? Esse primeiro ponto aqui, e aí ele segue. Inclusive, dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação. Isso pode ser explicado segundo o psicólogo Talcott Parsons, o qual diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas, o que legitima a ideia de que o preconceito por parte de muitos pais dificulta o acesso à educação pelos surdos. Ou seja, olha só, gente, ele faz uma argumentação aqui com base numa citação, certo? Desse sociólogo, não é psicólogo não, é sociólogo. E depois ele explica, ó, o sociólogo diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas, o que legitima a ideia de que o preconceito por parte de muitos pais dificulta, ou seja, ele fundamenta aqui explicando. Aí, ó, tal estereótipo está associado a uma possível invalidez da pessoa com deficiência e é procrastinado, infelizmente, desde o período clássico grego, em que deficientes eram deixados para morrer por serem tratados como insignificantes, o que dificulta ainda hoje seu pleno desenvolvimento e sua autonomia. Olha que lindo, ele faz aqui uma outra alusão histórica com o período grego e explica que ainda hoje os deficientes são deixados para trás. E aqui agora, ó, observem que ele já contemplou essa primeira parte aqui, ó, tá certo? E agora, vamos para a parte 2 aqui, ó. Na verdade, eu acho que aqui foi a tese 2, né? Aqui, na verdade, foi a tese 1, né? E aqui que foi a tese 2.
Aqui, na verdade, foi o finalzinho da introdução dele. Vejam que interessante, né? Como você pode fazer duas teses de uma maneira bem sucinta, né? É isso mesmo. Agora ele vai falar da passividade governamental, observe. Além do mais, ressalte que o poder público incrementou o acesso público abordado ao sistema educacional brasileiro ao tornar as Libras uma língua secundária oficial e ao incluí-la, no mínimo, a grade curricular pública. Contudo, devido à falta... Olha só, gente, como ele quebra. Ele fala bem do governo... Ó, contrário a favor, contrário e favorável. Ele fala bem do governo que implementou as Libras e agora ele vem quebrando. Ó. Contudo, devido à falta de fiscalização e de políticas públicas ostensivas por parte de alguma gestão, isso não é bem efetivado. Gerou a denúncia aqui. Afinal, dados estatísticos mostram que o número de brasileiros com deficiência auditiva vem diminuindo tanto em escolas inclusivas ou bilíngues, como em exclusivas, a exemplo daquela criada no segundo reinado. Essa situação abjeta é uma situação ruim, tá certo, gente? Terrível, uma situação que, sabe, dá desgosto. Essa situação abjeta está relacionada à inexistência ou à incipiência de professores que dominem a Libras e à carência de aulas proficientes, inclusivas e proativas, o que deveria ser atenuado por meio de uma maior gerência do Estado nesse âmbito escolar. Ou seja, ele já vai fazendo uma relação de causa e consequência, elogiou o governo, depois ele quebrou, né, contrário e favorável, e aí no fim ele vem, ó, essa situação está relacionada, basicamente, o que ele falou no final, com a ausência de profissionais qualificados, ou seja, no final ele colocou o quê? A falta de responsabilidade civil e social do Estado nessa situação. Ou seja, ele termina aqui, ó, a sua conclusão, ou o seu desenvolvimento, concluindo que o governo está o quê? Está passivo. Vocês veem que tudo se encaixa, velho, na redação? Tudo se encaixa. Então, basicamente foi isso que ele fez. E, minha gente, obrigado para vocês que resistiram e ficaram até aqui nessa aula. Eu creio que tenha sido de muito valor agregado toda essa explicação. Eu irei disponibilizar juntamente com o PDF lá da explicação, né, de desenvolvimento, juntamente essa redação aqui, que ficou incrível, é uma redação nota 1000, né, depois eu vou até colocar o nome do menino, eu acho que é Matheus alguma coisa, salvo engano, né, o nome dele eu vou colocar aqui, porque ele foi o autor, então ele merece todos os créditos por essa redação, e é isso aí, espero que tenham gostado da aula, pratiquem muito, gente, treinem muito, continuem estudando, e a gente se encontra na próxima, valeu? Tamo junto, destrave!